hoje o Protagonize Talks trouxe uma mulher que eu já admiro há muito tempo, não só pela carreira que ela construiu, uma carreira sólida na medicina. Hoje ela é referência em dermatologia, não só a nível de São Luís, mas a nível de Brasil. E não só pela medicina, mas também da forma que ela atua na gestão, na inovação e muita tecnologia. E com vocês hoje, quem é a Aécio? Ana Paula, mas eu falo Ana Paula Dermato. Ê! Uma brechinha em sua agenda muito concorrida, em suas tecnologias, em sua vida de mãe, de empresária, de esposa. Nossa, quando eu chamo ela, eu já fico imaginando quantas pessoas ela teve que desmarcar, quantos pacientes para estar aqui, né? Gente, mas eu me organizei para estar aqui, eu não desmarquei ninguém. Ah, tá. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Simone é minha amiga pessoal, admiro também a loucura que é a vida dela, como ela consegue conduzir tudo. Aprendo muito com ela também. Que maravilha. E hoje a gente vai conversar um pouco, Simone, com essa mulher, antes de entrar nessa parte de medicina e tal, a gente queria entender um pouco de como foi, né, o início da vida de Ana Paula por trás da medicina, né, a empreendedora, a mãe, como é que entrou na medicina, pra gente começar esse bate-papo que hoje promete muita coisa, né? Então, eu nem sei, a medicina, eu sempre quis ser médica, né? Eu quis ser bailarina, mas eu vi que não ia dar certo, astronauta também não, eu disse, eu vou acabar fazendo medicina. Ah, chegou até ser querer ser astronauta. 7 anos de idade, né? Começou a ser Paquita também? Paquita é boa. Eu lembro, eu Acho tive que essa todo fase mundo quis, também, né, na época da Xuxa. Aí, então, que eu me lembre, desde os 7 anos, assim, eu ganhava aqueles presentinhos que era brinquedinho de médico, então eu sempre quis ser médica. Entrei na faculdade muito cedo, né, passei muito cedo, com 16 anos, e me formei muito cedo, mas na faculdade, no 3º ano, eu decidi que eu queria dermatologia. Né? De cara. No 3º ano da faculdade, eu comecei teve a cadeira de dermatologia, né? E eu gostei. Você fez em São Luís ou lá em Belém? Eu fiz em Belém, eu fiz Federal do Pará, fiz em casa, né? Minha família é de lá. E eu, olhando aquelas feridas, né? Aquelas doenças, cheias de detalhe. E o que me encantou na dermatologia foi exatamente detalhes, porque eu amo detalhe. Quanto tempo de formação? Pode falar? Então, a gente faz 6 anos de faculdade. Na minha época, Não, mas eu quero dizer o período, tipo, formei em dermatologia até 2026. Quanto tempo já tem? É isso que eu quero saber. 20. Porque nessa época, então, se a gente for parar pra pensar, Simone e Ana Paula, ainda não tinha essa questão de, quero fazer estética e tal. A dermatologia era uma área, né, que você tratava mesmo ferida, curubão ali, bicheirona, né, pele. Doença. Inclusive, quando eu decidi fazer, eu nem sabia que existia estética, eu fiz, porque eu achei que as doenças eram cheias de detalhes, eu adoro detalhe é uma coisa que me pega, eu saio, e eu acho muito legal você dar diagnóstico só de olhar, sem precisar de exame nenhum, se eu vou fazer dermatologia. Inclusive, dentro da residência, eu ainda não pensava tanto em estética. A estética, ela me escolheu. Eu não fui atrás. Eu acho que as pessoas começaram a me procurar para isso. Eu comecei a enveredar, gostei, né? Porque também é uma ciência à parte, muito séria, muito banalizada, mas muito séria. E eu acabei enveredando pela estética. Mas inclusive, tive uma crise existencial quando eu decidi que eu precisava me dedicar, eu precisava escolher, porque você não consegue ser bom em tudo, né? Um dos pré-requisitos para você ser bom realmente em alguma coisa é você escolher o que você quer, onde você quer ser bom. Você não consegue, porque se você quiser abraçar tudo, você não vai ser bom em nada, você vai ser mediano em tudo. E eu não nasci para ser mediana. Falei, bem, então já que eu estou fazendo muita estética, eu vou estudar mais estética, eu preciso parar com as doenças. Foi uma crise existencial nessa época. Nossa, eu imagino, porque Simone, ela disse que é detalhista, sim, né? E aí você tem ali uma questão dos detalhes, aí você vai para a estética e meio que, tipo assim, fica naquela crise, porque será que eu tô indo pro modismo? Será que isso vai ser interessante? Nossa, mas eu estudei... Aí você consegue entender depois que a medicina, que a dermatologia estética, você tá estudando uma ciência, você tá olhando detalhes, então entende que o teu olhar detalhista teria também uma grande importância dentro de melhorar a autoestima e a vida das pessoas. Só mudou de foco, né? O foco antes era doença, detalhes de doença, agora o detalhe do rosto, né? O detalhe das nuances do envelhecimento. E também eu acho que existia uma certa
um certo preconceito dentro da minha própria cabeça. Você mesma. Eu mesma achava que não era tão nobre. Tipo assim, como que eu estudei tanto, como que eu estudei tanto, tantas doenças, eu achava, talvez não seja tão nobre eu ir só para a estética, né? E depois eu passei a entender que não, né, que é tão importante quanto, né, eu consigo lidar com pessoas, eu consigo resgatar a autoestima, eu consigo melhorar a vida das pessoas também com a parte estética, e é muito importante. Nossa, isso é fantástico. Simone. E Ana Paula, e quando você começou como dermatologista, que montou sua clínica, eu acompanhei, né? E apesar de também ser desde o início. Mas eu cheguei a visitar ela aqui no primeiro consultório dela. São do conterrâneas. tacacá, Mas a gente se conheceu aqui. de dançar em calypso lá na Estação das Docas. Imaginei agora Simone fazer IA, Simone e Ana Paula dançando calypso. Por incrível, apesar da gente ter a mesma faixa etária e tudo, a gente foi se conhecer aqui, trabalhando. Foi. E eu visitei ela nos visitou. primeiros consultórios que ela atendeu. Então, na época da visitação. E quando eu queria, assim, saber como foi que você enfrentou, por exemplo, quando colocou sua primeira clínica, sozinha, independente, quando você se deparou e viu que ia ter que fazer a gestão da clínica. Não, um terror, né? Porque o médico não está preparado para a gestão, né, gente? Nenhum. A gente faz a faculdade, a gente só pensa em atender doenças e tratar doenças e cuidar do paciente, a gente não tem essa formação. E a primeira coisa que eu entendi é que para você ter uma clínica de sucesso, e foi o primeiro impacto, não basta você ser boa médica. Né? Então, hoje, principalmente, com as redes sociais, né, as pessoas falam o que quer e cada um acredita no que está escutando. Então, todo mundo é bom. Não tem ninguém que é ruim. Na rede social, todo mundo é bom. Tem que ser bom de marketing, né? Tem que ser bom de tudo. Então, eu entendi que não bastava ser boa médica. Ali foi o primeiro impacto. Porque eu sempre fui estudiosa, sempre fui boa em tudo que eu fazia, mas chegou ali e eu disse, não, eu vou ter que estudar outras coisas. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de empreendedorismo, gestão, equipe, liderança, gestão financeira, marketing, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Foi aí que eu comecei a não fazer só cursos médicos, comecei a fazer cursos também de outras dessas áreas, porque eu precisava que desse certo, porque depois que a gente monta um negócio, dar errado não é uma opção. Não é uma opção, tinha que dar certo. Quem empurrar a culpa, né? Não tem. E não tem quem me ajude, não tinha quem me ajudasse no sentido de me pegar pela mão e me dizer, faz assim. Porque eu não venho de uma família de médicos, não venho de uma família de empreendedores. Então, eu tive que ir errando e aprendendo. Mas nada ensina mais do que os erros, né? Até quando você acerta, você não aprende tanto quanto quando você erra, né? Então, sim, eu errei bastante. E também na escolha, né, das compras, porque a gente sabe que os lasers, as tecnologias são muito caras. Tem várias etapas importantes quando a gente está falando exatamente de uma clínica de dermatologia estética, né? Porque você tem hoje que entender que a boa dermatologia estética você não consegue entregar se você não tiver hoje as tecnologias associadas. Então, hoje, um bom consultório de dermatologia, ele não consegue entregar os melhores resultados somente injetando. Você tem que ter tecnologias. As tecnologias requerem um investimento alto. Então, você entender qual é o melhor momento para você começar a investir. No início, eu alugava laser, né? No início, eu alugava. Tinha que fazer todos os pacientes em um dia só. Eu lembro dessa época, tá? Eu sou dessa época. Porque o aparelho era alugado. Então, como eu alugava, ele ia para minha clínica, chegava de manhã, eu tinha que agendar todo mundo que fazia aquele equipamento num dia só. Então, às vezes, teve um dia que eu fiz 42 pacientes de laser. E nesse dia eu ganhei uma hérnia cervical. Meu Deus. Aí pensou em comprar. Entrei em crise de hérnia, eu falei, cara, tá saindo caro isso, é melhor eu fazer um investimento, né? Foi. Mas e aí a gente tem que entender o melhor momento de investir, né? Ô, Ana Paula, e o que mudou, né, no perfil do teu paciente ao longo dos anos, né? Porque a gente tá falando lá de 20 e poucos anos atrás, mas a gente tá falando também agora daquela época que virou a chave e não era mais só ferida curuba, agora estava tratando de estética. E como é que esse paciente foi se modificando no decorrer dos anos? Sim. Eu atendi doença acho que até uns 10 anos, 12 atrás. Deixa eu mostrar uma feridinha, tu dá uma olhadinha, né? Eu entendo bastante, viu, gente? Das amigas, ela Simone, no privado. Uma coceirinha que básica. No privado eu faço várias consultas. Pronto, eu sei que médico ama, né? As consultas pelo WhatsApp. Adora.
agora? Eu tenho uns 10 anos, que é a idade que tem minha clínica, né? Minha clínica fez 10 anos ano passado, e tem 10 anos que eu praticamente estou só na estética. E sim, só de eu ter mudado o nicho de paciente, então o tipo de paciente já muda bastante, né? E nesses 10 anos, o perfil do paciente também mudou, porque a gente tem hoje muito acesso à informação, né? Então a internet, ela democratizou a informação para todo mundo. O que é muito bom, por um lado, porque informação é poder, né? Então, quando você é bem informado, você está na frente, mas quando você é bem informado. Entendi. O lado ruim é que o paciente hoje chega com muita informação, boa parte dessa informação não condiz com a realidade, não é fato de verdade, não é verdade, e aí a gente tem que fazer uma curadoria no que ele sabe. Então, uma parte da consulta é dedicada a escutar e dizer para ele que certas coisas que ele está entendendo está errado, não é aquilo, eu assisti aquilo, eu vi uma coisa, eu vou dizer, não, isso daí não condiz. Então, é trabalhar as expectativas. O paciente hoje, ele chega na consulta, ele já te acompanha há um tempo, né? Antigamente, muito antigamente, ele nem te conhecia, ele marcava a consulta e chegava lá e te conhecia na hora. Agora não, agora ele já sabe até o nome dos meus filhos. Ele sabe o nome da minha cachorrinha. Então ele chega lá para consultar, ele já me conhece, ele já me acompanha, ele já me compara com outras médicas, ele já sabe vários tipos de tratamento, ele já pede. E acaba tendo um crivo, Ana Paula, porque as pessoas que vão chegar, nesses 10 anos que chegaram, ou que vão chegar na tua clínica, elas já sabem exatamente a forma de trabalho. Elas já sabem que tu não vais fazer qualquer coisa naquela pessoa. Então, a pessoa que quer uma boca enorme, uma linguiça na boca, né? Que o pessoal tava falando. Quanto ela deve já sabe que gente com foto, eu quero essa boca. Não, mas é tipo assim, eu acho que esse tipo de perfil talvez nem bata mais na porta da Ana Paula. Porque já sabe exatamente a forma de trabalho dela. Achei ótimo agora a tua colocação, que é exatamente isso que eu já ia falar. Também o que mudou é que antes o paciente que me procurava, ele já me acompanhava, mas ele talvez não entendesse ainda muito meu posicionamento, né? Como eu já venho de muito tempo de Instagram batendo sobre naturalidade, hoje eu praticamente não tenho esse problema. Que bom. É bem difícil alguém chegar e querer algo exagerado. E quando quer, quando eu falo, porque não vou fazer por causa disso, entende? Então é muito raro, eu nem me lembro, nem sei te dizer aqui se eu perdi algum paciente por dizer não. Eu acho que na história recente, não. Se o paciente insistir, eu quero mais, eu quero que você coloque mais. Se não, coloca, então. Se eu achar que não cabe, né, que não vai ficar bonito. Porque, veja bem, sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, a paciente exagerada, numa festa, numa roda de conversa, todo mundo achando ela exagerada, mas ninguém falando. Sim. Porque na frente dela ninguém fala. Tá linda, amiga. Tá linda, amiga. E por é trás, quem é a médica? Quem é sua médica, doutora Ana Paula? Gente, eu vou morrer. Meu Deus do céu, Ana Paula fez isso. Então, eu não faço. Eu não faço porque eu gosto de uma beleza real. Certo. Eu acho que o rosto, ele não precisa chamar a atenção para o procedimento feito. Quando você consegue identificar exatamente o que foi feito, é que não foi bem feito, então não ficou legal. Às vezes você até identifica, olha, ela faz procedimentos, mas você não sabe exatamente apontar onde, como, quando. Então, aí é que eu acho bonito, eu acho natural. E geralmente meus pacientes falam a mesma língua. Eu falo muito isso. Eu digo, gente, vocês têm que procurar alguém que tenha o mesmo conceito de beleza que vocês, porque aí não tem frustração. Ninguém se frustra, entendeu? Todo mundo se entende. Que nem a outra falando aqui que ela tava com cara de cansada. Aí, como já se conhece, são amigas e é médica, ela... Será que você não tava cansada mesmo? Gente, mas é o meu normal, esse ritmo. Não, e quem vê, né? O glamour de Ana Paula, o Instagram, ela desse jeito, não tem noção do que é Ana Paula por trás dos bastidores. Eu sei porque eu acompanho, já fui lá outros horários, minha filha já estagiou lá. Vitória estagiou comigo. E eu sei como é a correria dela também, então ela tá falando de mim, mas ela do mesmo jeito, ou até pior. Não, e foi engraçado que Vitória foi estagiar comigo, né? E Vitória, filha de Simone, gente. Ela quer fazer dermatologia, uma querida. Eu falei, não, vem estagiar comigo. Só que o que ela conhecia era só, né, Instagram. Era só a xícara tem, né? É ótimo. Quando ela chegou lá, eu falei, o ritmo aqui por trás das câmeras é correria, é loucura. Aí teve um dia que Simone E ela desistiu, gente, de dermatologia depois. Mentira. Sabe como você deve ser
Eu desisti, a culpa foi minha, viu? Mentira, Você gente. sabe qual foi uma das primeiras perguntas que ela me fez? Mãe, ela não olha os filhos dela? Meu Deus. Porque ela almoça assim, mãe, em 5 minutos. Caramba. Come assim, um tantinho desse tamanho. Ela almoça muito rápido e quando ela chega, será que os filhos dela não estão dormindo? Porque ela trabalha até 9 horas da noite. Pois é. Aí eu falei, filha, ela deve ter os horários, os dias que ela... Não, filha, fazem 3 meses que eu acho que ela não vê as tira. crianças. Aí eu falei assim, porque almoçar em casa hoje em dia é muito luxo. Eu não almoço em casa porque eu acho que eu vou perder tempo. E eu perco realmente tempo, né? Então eu prefiro almoçar lá. Eu tenho, também não vão pensar, gente, que eu sou uma megera, tá? Não é bem assim. Eu tenho um day off, que é um day off entre aspas, porque é um dia que eu trabalho de outra forma, né? Eu não atendo o paciente Que é nesse dia, hoje. mas Que inclusive hoje a Simone tirou Como ela eu da já casa com os conheço, filhos, né? enfim. né? É o meu day off, que é onde eu faço essas coisas, né? E Que não é tão off, né? que não é São tão coisas off. necessárias. E hoje eu saio da clínica 8 da noite, saindo cedo, né? Eu considero que eu tô saindo cedo, porque a essa é de uma época, que lembra essa? A gente Lembro. saía meia-noite. Meia-noite. E era uma época Ele muito foi complicada. atendido uma vez, a gente saiu de madrugada. Madrugada. E Né? o interessante também é porque vem de uma trajetória onde as crianças elas eram muito pequenas. O João né? nem existia Nem nessa existia época, ainda, era só a Ana Luísa. né? Era só a Ana Luísa. E eu lembro de tudo que a Ana Paula fazia para tentar estar junto com a filha, porque só existia a filha ainda. É isso que eu expliquei. Ela faz isso para poder viajar com os filhos, Sim. para poder ter as férias. A gente planta, gente, e depois a gente colhe, né? Colhe. Então hoje eu consigo ter uma coisa melhor no meu horário, né? Eu consigo chegar um pouco mais cedo. Eu começo mais tarde, eu começava a atender 8 da manhã, hoje, só que eu chegava às 7 para organizar tudo, para estar pronta às 8. Hoje eu já começo um pouco mais tarde, eu chego, tenho meu Agora horário é de gravar super fit. conteúdo, agora eu sou fit, né? E entra uma questão também muito interessante dentro do empreendedorismo, Ana Paula, que é a questão de ter pessoas que trabalham com você na sua equipe que hoje em dia te dão segurança, por exemplo. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso, eu e Simone, sobre a tua clínica. Sim. A gente estava fazendo a nossa pauta. E Simone falou assim, Aécio, hoje em dia eu sinto que a Ana Paula tem pessoas que podem dar suporte no momento que ela está off. Isso, para né? a clínica andar também. Para a clínica Não depender andar só só dela. da Ana Paula. A clínica é a Ana Paula, mas tem pessoas que podem estar ali Pessoas bem sofrendo. treinadas. Que é um dos grandes desafios. Acho que é o maior desafio de uma clínica, É um dos né? maior grandes desafio dos desafios, assim, não só de uma clínica, né, de um médico, como de qualquer empreendedor, que é você encontrar pessoas que tenham a sua visão, que tenham a mesma cultura que você, que tenham os mesmos valores, para poder colocar numa equipe para conseguir crescer e subir. Né? Então é bem difícil. Eu, graças a Deus, tenho uma equipe que eu agradeço todos os dias pela minha equipe. Eu gosto muito das meninas. Eu acho que elas conseguem traduzir para o paciente. Às vezes o paciente fala assim, doutora, toda vez que eu falo com alguém da sua equipe parece que eu estou falando com a senhora, porque elas Legal. falam igual a senhora. E elas são muito atenciosas. No outro dia cedo já tem mensagem perguntando, pedindo foto do Isso é muito procedimento. treinamento. Eu tenho noção. Eu não vou ser humilde agora, eu tenho muita Não precisa. noção, eu tenho realmente uma noção bem exata de que a culpa é minha, porque eu realmente me dou para que tudo saia certo ali. E o mérito também, né? O mérito é meu. Eu treino, eu gosto muito de treinamentos, treinar processos e tudo mais. Você mesmo treina elas. Mas eu nunca acho que as pessoas que eu contrato treinam como eu quero. Eu acho que agrega, a gente entendi. sempre aprende. Mas o refinamento é teu. Tem que ter o seu toque, sempre eu vou o seu refinar. jeito, né? Eu sempre acho que tem que colocar algo a mais. Tem algo que ela falou que eu não quero que fale assim. Então, assim, a gente sempre extrai o melhor de cada treinamento, mas no final das contas, eu acho que eu que lapido tudo, né? Você Tudo sempre tem- também está contratando consultoria, além dos treinamentos que você Já. dá? Ano passado foi um ano que eu não contratei. Ano passado foi só eu. Esse ano, sim. Esse ano a primeira é agora para maio, inclusive. Né? Eu gosto. Apesar de eu achar que no final eu tenho que lapidar, a gente sempre tem o que aprender. Né? Ninguém é tão grande que não tenha algo para aprender, nem ninguém é tão pequeno que não tem algo para ensinar. Sim. Né? Então eu acho que sempre tem algo que eu vou aprender, eu adoro. Mas no final também sempre tem alguma coisa que eu falo, não, isso aqui a gente não vai fazer. Isso aqui não cabe, isso aqui não dá. Eu gosto que a clínica seja elegante no trato com o paciente, sabe? Eu gosto que a paciente se sinta discreta. O meu público é discreto.
O meu público não é um público que vai para o meio da recepção e faz dancinha, não faz. Meu público é geralmente composto por mulheres, a maioria é mulher, né, acho que 90% mulher, da minha faixa etária, de 35 a 55 anos, a maioria. Você já tem 35 anos, né? Menino, ainda não, mas eu faço mês que vem. Então tu já tá vivendo os 35. Da minha faixa etária. Então, a gente consegue falar com esse público muito bem, porque elas gostam das mesmas coisas que eu. Elas são elegantes, elas gostam de viajar, de comer bem, de comprar, de se cuidar. Então, eu sempre estou falando com as meninas quem é o nosso público, e sempre que você for falar, você imagina que você está falando com esse tipo de pessoa. E acaba não sendo um trabalho que vai te, por exemplo, ai meu Deus, eu vou para a clínica hoje atender, aquelas pessoas, não sei o que. Não, hoje em dia tu sabes que feliz, tu né? construiu um público, né? Tu construiu a tua audiência, vamos usar os termos que a gente usa na rede social, que vai falar de acordo com a tua cabeça, o jeito que tu gosta. Parece que tu tá ali atendendo amigos durante o procedimento. Tô mesmo. Eu tô com uma colaboradora nova, né? Ela tá começando agora. E eu tava conversando com ela essa semana e falando exatamente isso. Olha, aqui, a parte mais legal de trabalhar aqui é que a gente só atende gente legal. A maioria das pessoas aqui são pessoas muito gente boas. É difícil chegar alguém, até porque são relacionamentos que a gente construiu, né? Eu já atendo, tem pacientes que eu atendo há 15, 17 anos, 10, 12. Então são relacionamentos. Eu falo, então dificilmente você vai ver alguém aqui sendo mal educado, alguém dando trabalho, né? É bem prazeroso. Mas isso também acontece porque a gente faz o dever de casa. Né? Então, você chega lá e você entende que tudo ali gira em torno. Eu falei para ela também essa semana, que ela está em treinamento, falei, aqui tudo gira em torno do bem-estar do paciente. Eu disse para ela, imagina que as pessoas vêm para cá para serem furadas, para serem queimadas, para sentir algum desconforto. Então, tudo tem que girar em torno de gerar um conforto extra, porque ela já vai sentir alguma coisa. Então, essa experiência não pode se resumir à dor. Essa experiência tem que, no final, ter um saldo positivo. Né? E é isso que gira no meu treinamento, que eu falo sempre é isso, né? E quais são, assim, as tendências, já que você está falando de procedimento, as tendências que estão existindo hoje na dermatologia, inovação, tecnologia, o que tem de mais tendência atualmente? O que eu vejo atualmente, gente, e que é um caminho sem volta, né? Que inclusive estamos nos moldando a isso, né? É o seguinte, a dermatologia hoje, ela não é mais isolada. A gente entende hoje que cuidar da pele não é exatamente apenas limitado à pele. Certo. Então, eu sempre falo, eu estou falando muito essa frase ultimamente, seu estilo de vida também é sua skincare. Tá? Então, se você dorme bem, se você come bem, se você treina, se você não treina, isso influencia diretamente na sua pele e não é... não estou falando isso da boca para fora, isso realmente acontece. Então, hoje a gente entende que o paciente, ele é algo 360. A dermatologia é um dos braços de todo aquele sistema de wellness que ele tem que se colocar, né? A pele vai refletir. A pele vai refletir. Todo cuidado com a pele, ele começa num microambiente lá dentro da célula, não é mais superfície. Então, antigamente, a gente falava muito em rejuvenescimento, tratamentos anti-envelhecimento. Isso é até feio falar, a gente nem ouve mais isso. Em congresso, ninguém fala isso, anti-envelhecimento. Porque a gente quer envelhecer. A medicina da longevidade está aí, todo mundo quer ser longevo, a gente quer ficar velho, só que a gente quer ficar bem. E é status, por exemplo, hoje em dia tu te sente bem. Quantos anos você tem? 40? Nossa, 40! Então eu tô fazendo meu trabalho, eu devo ir lá em casa, né? Tô me alimentando bem, tô treinando, tô dormindo. As pessoas não querem dormir, as pessoas têm que dormir. As pessoas precisam dormir, viu? As pessoas precisam dormir para não se sentir cansadas. As pessoas que ficam mandando mensagem de madrugada. Pois é, né? Enfim. Eu acho que isso acaba facilitando a vida do profissional, né? Porque eu acho. Se a gente, sabe, eu ouvia muito isso, eu já ouvi muito isso do Dr. Cleverson. Então ele sempre falou, Aécio, não adianta a gente tentar fazer com que essa pele ela deixe de ser tão flácida se tu não fizer atividade física, se tu não parar de comer tal coisa. Então, se a gente parar para pensar, tá tudo realmente conectado, ligado ali, várias especialidades juntas. Cada vez mais está tudo integrado e a gente entende isso. E entender isso leva os resultados para um outro patamar, né? Porque quando você entende que não basta passar o creminho coreano hypado do momento, né? Fazer um ultrassom hypado do momento, não basta. O buraco é mais embaixo, né? O negócio começa lá de dentro. E aí, quando a gente começa a entender isso,
o resultado alcança outro patamar, né? Outro resultado. Então, acho que a tendência maior do momento na dermatologia é isso, é a gente entender que agora, cada vez mais, a medicina regenerativa vai estar dentro da dermatologia, né? A gente não pensa só em corrigir. Hoje a gente não fala tanto em correção. A gente fala em prevenção muito, né? Tanto que os tratamentos, os processos de tratamento, os protocolos que eu faço começam em meninas muito cedo, que o que a gente quer é que elas evoluam bem, né? Então, você sabe que Vitória já se cuida há muito tempo, e ela, né? A gente na idade dela nem fazia nada. Né? Então, a gente entende isso hoje em dia, então a gente não fica tentando corrigir, a gente tenta muito prevenir. Se tiver que corrigir, corrige também, mas a gente tenta regenerar. E regenerar é um termo absolutamente novo na medicina, né? De uns anos para cá só se fala nisso e chegou muito forte na dermatologia. O que é regenerar? Regenerar não é você pegar e consertar. Regenerar é você pegar uma célula e fazer com que ela se comporte novamente como uma célula jovem. Então, imagina, olha que evolução, você tem que a minha célula, cada célula minha aqui tem uma idade, eu chego lá com ela, faço um tratamento e esse tratamento faz com que ela se comporte novamente como quando ela tinha 30 anos. E isso, consequentemente, reflete na sua pele e você tem mais qualidade. Então, hoje, a palavra de ordem é regeneração. E a gente está vivendo um momento também onde existe o emagrecimento rápido, existe também os praticantes e as praticantes de corrida, né? E a gente consegue entender e visualizar o quanto que a dermatologia ela precisa fazer parte desse novo perfil de atividade. Vamos falar desse novo perfil de quem acorda cedo, de quem treina, de quem corre, treina muito, emagreceu realmente, entrou na onda, porque o Mounjaro não vai sumir. Não. Estão chegando outras possibilidades importantíssimas para a medicina, para a saúde. E a gente precisa conversar sobre isso, porque realmente a pessoa vai emagrecer, vai ter flacidez, né? Vai ter ali uma perda de massa magra, e a gente precisa conversar sobre isso, né? Se adaptar. Você sabe que quem sobrevive não são os mais fortes, né? São os mais bem adaptados. Certo. Né? Então a gente precisa se adaptar. Então não adianta eu dizer para o paciente, olha, se você correr muito, a sua bochechinha pode cair mais rápido. Eu não venho mais aqui então, mas eu quero para ela poder levantar minha bochecha. Então, o que eu preciso dizer para ela ela precisa ter essa consciência, mas a consulta não morre ali. Mas, como você quer, então eu vou me adaptar a você. Ok. É assim que a gente faz. Sim. Então, a paciente vai ter que fazer mais procedimentos. Então, eu vou adequar isso aqui para que você fique bem, mesmo querendo correr 10 quilômetros 5 vezes por semana. Entendeu? Aí, claro, com todas as limitações, trabalhando as expectativas para não ter frustração, mas a gente precisa se adaptar. Essa questão do Mounjaro não tem volta. É daí para frente. Todo mundo se adaptando. Até os McDonald's, né? Agora, pois então tem salada agora, né? Se o McDonald's está se adaptando, eu não vou me adaptar. Tem que se adaptar. Vamos falar da nossa bolsa? Tá na hora, Simone, do nosso quadro? Vamos botar o que não pode faltar na bolsa de Ana Paula. Simone, explica. Essa bolsa que a gente está falando é no sentido figurado. Não é realmente o que tem na sua bolsa, mas é o que não pode faltar na sua vida, no seu dia a dia. O que não pode faltar para Ana Paula? Ai, meu Deus. O que não pode faltar para mim... Olha, primeiramente meus procedimentos estéticos, né? Que eu acho que já que a gente está falando disso é relevante eu falar, que eu não vivo sem Botox e ultrassom microfocado. Ainda tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo, caramba, né? Caramba, que responsa. Botox e ultrassom microfocado. Disciplina nos estudos. Eu gosto muito de estudar. Até hoje a minha filha não entende. Mãe, qual é seu hobby? Um dos meus hobbies é estudar e ela não consegue entender. Eu não consigo entender como que teu hobby pode ser estudar. Eu gosto de estudar. A viagem, né, gente? Preciso viajar. Quer conectar consigo mesmo, né? Família, mas isso é uma resposta óbvia, né? Mas eu acho que viagem, meus procedimentos estéticos, disciplina com estudo. E agora, mais recentemente, eu sou uma pessoa mais fitness, né? Muito! Eu pensei que ela ia estar de alcinha aqui hoje. Olha só! Você já ouviu o braço dela? Qual horário que você treina? Não, eu vim composta hoje, né? Eu de manhã cedo. Pensava que ela ia estar humilhando aqui, gente. Não. Ela não chegou na galera das 3 da manhã, 4 da manhã. Não, acho difícil, amigo. Acho difícil chegar. Não, correr, eu podem acreditar, correr eu não vou. Não tá na tua skin. Eu tenho uma bochecha selada, entendeu? Você entende a limitação. Mas eu treino, né? Eu acho que é isso que não pode faltar hoje em dia, né? Maravilha.
Nosso próximo quadro é Entre Café e Estratégias, né? E nesse quadro a gente fala diretamente para os empreendedores, né? Um conselho que você daria para jovens médicas? Vamos falar de mulheres, eu acho que é interessante falar para as mulheres que sonham, por exemplo, em abrir sua própria clínica. Porque uma coisa é sonhar, né, Simone? E depois que vê a realidade é outra, né? Os impostos, os funcionários. A gestão. Estresse. Vamos lá, tem várias mulheres te assistindo, várias meninas. Olha, a primeira coisa que eu daria de Tem conselho... uma no TikTok que tá dizendo que tá cheia de boleto. Tá cheia de dívida. Não, essa dica vai pra Vitória. Vitória, essa dica vai pra você. Não, a primeira coisa que eu diria é o seguinte. Primeiramente, você precisa ser uma boa médica. A técnica, ela tem que estar impecável. Independente de qualquer coisa. Porque antes de você ser um gestor, você tem uma clínica onde você é o médico e você vai ser gestor, você tem que ser um bom médico. Porque a reputação da tua clínica depende muito da tua técnica, se você é bom ou não. Eu não conheço uma clínica que vai ser sucesso se o médico, que é o carro-chefe da clínica, não for bom. Então, a primeira coisa, seja bom no que você escolheu fazer, tá? A segunda coisa é aprender coisas além da medicina, tá? E aí, eu vou dizer uma coisa que eu fiz que eu não faria de novo. Tá? Eu fiz muito curso, empreendedorismo, marketing para médico, não sei o quê. Todo mês uma coisa diferente. Hoje eu não faria assim. Hoje eu faria estágios, fellow. Sim. Tá? Eu fiz o caminho contrário. Primeiro eu fiz os cursos, estudei muita teoria e depois eu fui acompanhar pessoas que eu acreditava que tinham a ver comigo, que eu admirava e paguei para estagiar. Hoje eu faria o contrário. Eu faria primeiro os estágios e depois eu aprofundaria onde eu não entendi. Onde eu acho que ficou uma lacuna, porque eu acho que se abreviaria muito tempo. Eu perdi muito tempo com teoria, sabe? Eu acho que a teoria é importante, mas eu faria o contrário, né? E por fim, eu diria para confiar no processo, né? Para ter disciplina e acreditar no processo, porque se você tiver disciplina, vai acontecer, né? Ninguém começa grande. Todo grande que eu conheço já foi pequeno. E quando eu falo pequeno, não é só de tamanho. Eu falo de reputação, eu falo de técnica, eu falo... A pessoa que é grande hoje, em algum momento, ela já foi pequena. Então, tem que acreditar no processo, ter disciplina, não pode chegar e já querer sentar na janela do avião. Tem que passar, é importante, vai moldar você, não só como profissional, mas como pessoa. É importante, os perrengues são importantes. Perfeito. Que maravilha. E a gente vai finalizar, porque está na hora da nossa frase, né, Simone? Ana Paula, a gente queria que você deixasse uma frase para as pessoas que estão assistindo, uma frase para finalizar nosso podcast. Um conselho, uma frase. A nossa frase de protagonista. Tá. Ai, meu Deus. Como a gente está falando de empreender, eu vou falar uma frase que eu ouvi até há poucos dias e eu gostei muito. Quando a sua empresa crescer, não deixe que ela se torne grande. E o que isso quer dizer? Fiquei bugado agora. Exato. Cresça, mas nunca esqueça de onde você partiu. Nunca esqueça que pessoas precisam de pessoas para crescer, que pessoas compram de pessoas e que no caso da empresa médica, o foco sempre tem que ser ajudar pessoas. Então, ainda que você seja grande, se comporte como pequeno e tenha mais humanidade. Humildade. E é isso. Uau! Perfeita! Incrível! Uma aula aqui de empreendedorismo, uma aula de vida. Ela era muito além do que médica. Você gostou? Obrigada, amei. Você conhece essa skin da Simone apresentadora? Você conhecia? conhecia? Eu conheci. A gente fofoca sobre tudo, mas ela nunca tinha me entrevistado. É multifunção. Foi rápido? Foi muito rápido. Então tem que ter uma segunda parte, Tem uma segunda parte. Eu não falei, eu estudei tanto. Muita coisa pra falar. Foi Não, tranquilo. ainda tinha um negócio que eu ia perguntar, mas vai, estava pergunta, totalmente vai. fora da pauta. Mas diz porque aí. muita gente... existe um mito aqui em São Luís que a Ana Paula é inacessível, que ela não consulta mais só os pacientes antigos, que ninguém Estão dizendo aqui na internet que é verdade, que não tem. Falaram, liguei para a clínica, só tem vaga para março. Aí o Messa agora, ela botou de 2027. Aqui a pessoa botou. Simone, Gertrudes botou aqui.
Simone, pode falar com ela, tipo, como se você fosse inacessível, não tivesse mais vaga, não consulta mais novos. Não, eu consulto paciente novo. Toda semana eu atendo paciente novo. Mas não são muitos, porque os pacientes que eu tenho, eles ocupam toda a minha agenda. Eles são meus pacientes há muitos anos. Fidelizou, né? E são fiéis. Então, às vezes, eu não consigo pegar mais gente de fora, porque a agenda está toda tomada por vocês. Eu até explico. Isso é o Já difícil. são muitos anos. Isso é o difícil. Isso é só a primeira vez, porque ela vai consultar, vai Aí depois que conhecer, consulta, depois marca seu procedimento. você consegue entrar ali e a gente consegue levar, mas realmente eu não consigo absorver todos os pacientes novos que poderiam. Mas é porque a agenda fica cheia dos pacientes antigos que eu amo, né? Que já tem um relacionamento. E fora você, existem outras médicas que também fazem parte do Hoje processo. em dia a gente tem a doutora Fernanda, que é dermatologista lá na clínica, também tem a doutora Cecília, que acabou de começar também, maravilhosa. Tem a doutora Ana Jéssica, que é cirurgiã plástica. Enfim, né? A gente tem outras médicas maravilhosas também, porque se estão lá é porque tem um perfil parecido com o meu. E tem que ver os procedimentos que as próprias... Os procedimentos que eu prescrevo, mas não aplico, né? Nós temos as aplicadoras também, as tecnologias. Mas tudo certificado com a sua assinatura sempre mesmo, sou né? eu que coloco o protocolo, elas só aplicam, né? Então tem bastante gente lá comigo. Ai, foi um prazer enorme. Ah, eu amei ter você também. aqui. Nossa, eu acho que eu já entrevistei na Paula acho que uns 10, 11 anos. Mas assim, eu acho que essa foi a mais gostosa de todas, porque foi tão leve, a gente pôde conversar. Foi eu acho que essa ótimo. vibe da Simone também, de poder deixar ainda mais Deixar à confortável o nosso vontade. entrevistado, E eu faz trouxe toda a uma diferença. lembrancinha, porque você adora. Meu Não tem Deus nada a do ver com céu. dermatologia, mas tudo se complementa. Pode Ela é abrir? fitness Pode agora, abrir? claro. Pode abrir. Ah, Então que vamos lá, maravilha. hein? Ai, ai, ai. O que será que Simone trouxe para Ana Paula nesse momento? Aproveita já para se inscrever no nosso canal. Dermatologia, sim. Tem a ver? Tem a ver, porque, gente, isso aqui Ah, eu não como gente. Eu não como. Qual outra foi o sabor creatina. que ela colocou Ela aí? trouxe Novo sabor. o novo Morango? sabor, morango. É o Inclusive, eu favorito. já tenho Já um e É o meu amei favorito, também. Não, porque ela pede É. assim, amiga, manda 5 potes pra mim. Amiga, pra que esse Porque desespero? é tão bom que vive É. faltando. Não, Quando mas isso chega, foi só acaba na logo. primeira vez. Eu A primeira tomo com compra, a gente cafezinho, não eu imaginava o gosto. sucesso que seria. O de morango. Foi o de caramelo. Caramelo. E aí, realmente, ficou um tempo sem, porque demorou a chegar um novo estoque. E aí ela ficou desesperada, ela só quer pedir de 5, de 10 De potes. 5, eu peço. Aí eu falei, não Então, quando falta acabar, mais, a gente não tá lá falta. com a Ana Eu Paula. tenho um paladar infantil, então eu não consigo Boa. pegar uma creatina, diluir na água e tomar, eu não consigo. É assim, além da minha capacidade, admiro, inclusive, muito quem consegue. Aí quando surgiu essa aqui, eu disse, gente, é a única forma que tem de eu comer creatina. E tem a ver com a dermatologia. Claro, né? Tá tudo Então, interligado, tá tudo né? interligado. E aí, todo dia, a minha sobremesa, 2 quadradinhos. Segredo de Ana Cafezinho, Paula. tá bom, né? Tá na creatina da Farmapé. Muito Depois, bem. olhe o braço dela. Pronto. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Lá vai ela, manda chegar lá na quinta, agora já chamei. Meu Deus, vamos olhar meu braço mortar mais. Gente, é isso. A gente quer agradecer a audiência de todos vocês, agradecer a Ana Paula. Pedir pra você se inscrever no nosso canal. E na semana que vem tem mais, né, Simone? Tem sim. Muito obrigada, a gente está encerrando por aqui. Mais uma vez, muito Gente, obrigada. amei, obrigada. Obrigada. É isso, gente. Vamos dar tchauzinho? Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Ah, e onde a gente pode encontrar? Onde eles podem Ela não encontrar quer encerrar, você? gente. Não, é muito Vai, assunto. fala a rede social, As redes Ana Paula. sociais. É Ana Paula Vieira, _dermato. Pronto. Agora vamos dar tchau? Vamos. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.